Mosaicos, apoio Telefônica, aproximando o jovem do futuro. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A gente não deve esquecer que quase 40 milhões de pessoas chamam o nosso instrumento de sanfona. Quer dizer, o francês é que chama de acordeon, mas eu não sou francês, sou um paraibano, me chamo Severino e escapei por pouco de ser Bill. Severino Dias de Oliveira, ou simplesmente Sivuca. Profissão: sanfoneiro. Nascido em Itabaiana, na Paraíba, e criado dentro da tradição dos ritmos nordestinos, sob a forte influência de quem? De Luiz Gonzaga. O Sivuca seguiu a trilha do Rei do Baião. Mais do que isso, desvendou novos caminhos para a música brasileira. Em 76 anos de vida e mais de 6 décadas de carreira, ampliou o universo de seu instrumento. Sua sanfona, conhecia tudo. Do choro ao forró, do jazz à música erudita. Arranjador, compositor e criador, Sivuca foi um artista, podemos dizer, completo. E sua arte ganhou o mundo, sem que ele deixasse de ser um paraibano chamado Severino. Foi em Itabaiana que eu comecei tudo. Comecei a tocar meu fole de 8 baixo. Foi em Itabaiana que eu comecei a tocar. Enfim, foi em Itabaiana que eu vi que a minha profissão estava definida. Eu teria que ser músico. Eu acho que o fato de eu ser músico eu devo à minha mãe, que ela gostava muito de cantar. E foi ela que me ensinou muitas vezes as músicas que eu tocava. Ela ensinou, inclusive as músicas do casamento deles. Eu ainda sei tudo de cor e foi ela que me passou essa música. Essa, quer ver uma coisa? Música do casamento de minha mãe de 1911. Vixe, eu conheci Sivuca, ele ainda tinha cabelo. Era lá em 1955, 56, quando ele chegou lá na Rádio Tupi, eu já estava lá tocando nas horas sertanejas ali, o Coronel Narcisinho, na Rádio Tamoio, na Rádio Tupi. E ele chegava no carnaval, a gente ficava tocando pelos corredores da rádio, brincando e tudo mais, que ele era muito aberto. E ali foi um tempo bom, que a gente trocou muita informação. Não só Sivuca, mas a informação era geral com Orlando Silveira, com o Gaúcho do Acordeon, Edinho Chinoca, que está bem até hoje. Então, eu acho que o Sivuca chegou numa época que ele chegou revolucionando o instrumento, corajoso, acima de tudo, né? Para tentar o que ninguém tinha feito com o acordeon até agora, ele tinha muita força. Ele, o Hermeto também, tocava muito bem acordeon, de passar para o piano, até hoje ele toca. Então o Sivuca ficou no instrumento como também no violão, ele tocava muito bem violão. O Sivuca, inclusive quando ele viajou, ficava acompanhando os outros lá na América ou em qualquer canto com o violão, mas nunca deixou de tocar o acordeon, porque ele nasceu para isso.
conheci o Sivuca em Copacabana. Eu não me lembro a data, mas eu sei o dia, porque foi um dia que Elvis Presley morreu. Isso aí eu me lembro muito bem, que foi uma sexta-feira que eu cheguei lá com meu pai. Fui muito bem recebido por ele e Glorinha Gadelha, a sua esposa. E aí foi um contato assim bem interessante, porque eu só ouvia falar daquela figura. E quando a gente está cara a cara com uma pessoa que você só fazia ideia de que nunca podia estar perto de uma pessoa como aquela, passou a ser algo inesquecível na minha vida. Ele me influenciou nas suas ideias revolucionárias de trabalhar o acordeão em acordes mais hipermodernos e ser um homem sinfônico. Foi através do Sivuca que eu vi que uma sanfona pode ser tocada com uma orquestra sinfônica. E desde pequeno que meu pai tinha aqueles LPs que ele gravava nos Estados Unidos, Sivuca Toca para Dançar. Isso me fez crer que o instrumento na mão dele não era um instrumento regional, isso é um instrumento universal. O Gonzagão foi o meu mestre, né? Quer dizer, quando eu estava começando a tocar, eu tinha uma concepção do acordeon. E quando eu escutei as primeiras gravações de Luiz Gonzaga, engraçado, como solista, porque ele tocava bem o instrumento. Muito bem. Ele tocava bem e então eu comecei a descobrir a verdadeira maneira de tocar o acordeon e comecei a verificar que o Gonzagão estava num caminho incrível, que era o caminho da preservação dos nossos temas populares no que concerne ao Nordeste. E o Gonzagão foi o primeiro acordeonista a usar zabumba e triângulo em gravações. O Gonzagão foi o primeiro acordeonista a tocar a música nordestina com dignidade, sem o senso pejorativo do folclorismo, né? Um passo lá, um outro cá, enquanto o pole tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá fungando, reclamando sem parar. Desde o início de sua vida profissional, o Sivuca apostou na rica diversidade dos ritmos e gêneros musicais brasileiros. Era um artista do baião e do forró, mas também escrevia lindas melodias de choro. Eu tinha 15 anos, aí de repente encontrei um primo que disse: Sivuca, eu levo você para Recife. Aí pegamos o trem às 4h30 da manhã, eu peguei a sanfona, botei debaixo do braço e fomos para Recife. Cheguei lá, em Recife eu dei a primeira errada, porque me disseram que a Rádio Clube era em Casa Amarela e não era. O estúdio era em Santa Amaro. Eu peguei o bonde e fui para Casa Amarela. Cheguei em Casa Amarela nos transmissores, eu quero tocar aqui. O moço olhou para mim e disse: não, não é aqui não, aqui a gente só transmite. O senhor vai lá em Santa Amaro, que lá onde fica o estúdio. E aí eu toquei um frevo. Era esse aqui, ó.
E aí eu comecei minha vida realmente profissional em Recife no dia 4 de novembro de 1939, perdão, no dia 1945. Olha, a música, pra mim, não existe música bonita nem feia. Existe música boa e música ruim. Quer dizer, quando a música é boa, é bonita. Eu, por exemplo, eu gosto muito de clássicos. Eu gosto de Bach, gosto de Beethoven, gosto de Brahms, gosto de Pixinguinha. Quer dizer, quer ver uma música que eu gosto de Pixinguinha, que eu sempre gosto de tocar? Tá aqui, ó. Choro bonito, né? Também. Tocava com alma, né? Você vai ver no Jornal da Cultura, corrida pela vacina contra a febre amarela lota postos de saúde do país. E ainda, o preço é alto e a qualidade nutricional também. Vamos falar sobre o feijão. Até já!
borboletas são tão belas, o que seria delas se não pudessem voar? O céu e as estrelas não poderiam vê-las passar. Afora eu vejo o mundo e sinto lá no fundo que aqui não é o meu. Rita Barroso apresenta músicas inéditas que foram gravadas por grandes artistas em 2007. Ed Marques e Alessandro. Léo Canhoto e Robertinho. Renato Borghetti. César e Paulinho. Zé do Cedro e Tião do Pinho. E muito mais. Domingo, 9 da manhã, Viola, Minha Viola. Cultura, cada vez mais pública. O sivuca era uma novidade assim extraordinária no acordeon, porque ele tocava de uma forma completamente diferente, muita velocidade, tocava com muita velocidade, fazia muita coisa na sanfona, e nós não estávamos acostumados com aquilo. Eu tocava em boate, eu ainda estava engatinhando junto a Luiz Gonzaga, tocando os forrozinhos com Gonzaga, tocando um bolerinho aqui e ali, e de repente chegou o sivuca revolucionando. E eu me lembro até de um tempo que ele tocava, era um lance lá, tinha qualquer coisa com Hermeto, e o pessoal falava que era o pessoal chamava o Hermeto e o Zé Neto de os sivuquinha, né? É porque a coisa é que quando o Hermeto chegou lá em Recife, Hermeto é 7 anos mais novo do que eu, e ele chegou, eu já estava firme lá em Recife. Aí ele era albino também, quer dizer, todo albino passou a ser chamado de sivuca. Era o sivuquinha. E por causa disso, até investigador de polícia virou sivuca lá no Rio, só porque ele tinha o cabelo branco. Olha, nós somos vizinhos, porque o sivuca é paraibano e eu sou alagoano. Quer dizer, tem o coco paraibano e o coco alagoano, né? Então, nós temos, assim, algumas coisas parecidas. Inclusive, em Recife, quando eu cheguei lá na Regional do Comércio, eles tentaram formar um trio que chamava O Mundo Pegando Fogo, por causa da cor, porque eu tenho meu irmão, José Neto, que é albino também. Então, mas porque o diretor, o dono da rádio, lá, o doutor Pessoa de Queiroz, achou a gente bonitinho, sabe? Parecia 3 pão em mesa, né? Vamos botar esses três caras juntos, porque o sivuca já era considerado, na época, o maior acordeonista do Brasil. Tocava com uma Carmélia Alves, com vários artistas, vinha pro Rio, voltava. E eu e o Zé Neto estávamos ainda chegando lá de Lagoa da Canoa, começando a tocar o instrumento. Mas o sivuca, como é um irmão, é um cara maravilhoso, fabuloso, então aceitou um dia nós fazíamos um show
chamava A Felicidade Bate na Sua Porta, que era no meio da rua, era em cima de um caminhão, um negócio de propaganda, um negócio de um sabão lá, que eu não me lembro a marca agora, né? E então nós fomos tocar, mas foi uma decepção, porque o Sivuca teve que carregar a gente nas costas, a gente não tocava nada, sabe? Ainda no comecinho tinha saído do 8 baixo, tinha passado para o acordeon, né? Tudo bem, aí só fizemos aquele e acabou o trio lá, o mundo pegando fogo, porque realmente pegou fogo mesmo, né? Durante 12 anos, entre as décadas de 1960 e 1970, Sivuca viveu nos Estados Unidos e trabalhou intensamente em vários países da Europa, África e Ásia. Atuou ao lado de artistas como Henry Belafonte e a cantora sul-africana Miriam Makeba, para quem escreveu o arranjo da música Pata Pata, um sucesso mundial. Você observa, aí nós estamos observando a fusão, a cabeça que esse cara tinha de trazer uma instrumentação totalmente moderna pro acordeon, metaleira, teclado, percussão, pop, em cima de um forró do jazz supiniquim, como ele dizia. E essa característica do Sivuca de fazer igual, ele seria o nosso George Ben. Nosso George Benson é branco, que é fazer o vocalize junto com o instrumento. Por aí você vê a capacidade, a genialidade desse homem como era 30 anos na nossa frente. J'ai été beaucoup impressionné aussi par des accordéonistes brésiliens, surtout par Sivuca. Et lorsque j'ai rencontré Sivuca il y a quelques années en France, je l'ai invité et je lui ai dit cette chose, je lui ai dit que il m'avait donné envie de jouer de l'accordéon d'une manière différente. Et lui m'a dit que, en fait, la personne qui lui avait donné envie à lui de jouer, c'était Luis Gonzaga. Ah, il me dit, il était surpris de cette énergie qui était passée de Luis Gonzaga, Sivuca et Sivuca moi. Parce que moi, ça représentait une manière différente de jouer plus jazz, plus exotique, plus latine. Guardava o meu podoque, espalhava o rock para as matinês. Agora eu era o... Essa coisa do clássico e tudo mais, o cara estuda e de repente uma música bonita como João e Maria o transformou mais conhecido do que nunca
devido à parceria também com uma pessoa importante da nossa música, que é o Chico Buarque, não, Jota? Perfeito. E nós vemos aí essa dupla maravilhosa, Glorinha, que foi uma parceira muito importante na vida dele. Na maior parte das músicas ela tem um dedo ali. Ah, sem dúvida. E depois ela foi um pouco injustiçada, porque tudo que era coisa que vinha em direção a Sivuca, ela era o para-raio. Aí todo mundo achava que ela era antipática, que era isso, que era aquilo, mas na verdade ela estava preservando, porque ela sabia que era Sivuca, sabia de tudo que estava acontecendo com a saúde dele, de tudo, e ela aguentava aquilo tudo, que ela é médica também. Correto. Não é? Isso foi levou muita bordoada. E leva até hoje. Mas, diga-se de passagem, ela é uma mulher invejável. Porque o que ela segurou, ela viveu mais de 30 anos só por Sivuca, pelo problema do Sivuca. Então nós temos que tirar o chapéu para essa mulher, é um exemplo que todas deviam seguir. De milho, broa e cocada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque alecrim canela, moleque sai daqui, me deixa trabalhar. E Zezé correndo pra feira dos pássaros, e papasso voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria beijar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do João. E você observa que musicalmente falando, harmonicamente falando, ele caminha, essa música Feira de Mangaio, ela dá uma abertura para música clássica. Fantástico. Inclusive ele fez um trabalho com a Sinfônica, tocando a Feira de Mangaio em 6x8. E abrindo espaço assim, mozarteando a música. Papo de candeeiro, panela de barro. Menina, vou embora, tenho que voltar. Chachar o meu roçado que nem boi de carro. Alpacata de arrasto, não quer me levar. Porque tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zepa de Pulsina fazendo renda e o ronco do fole sem parar. Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zepa de Pulsina fazendo renda e o ronco do fole sem parar.
provocações. Jornalista tem ética. Segunda parte da entrevista de Bob Fernandes. Me interessou assim muito profundamente, exatamente pelo acordeão ser um instrumento que eu achava que era limitado. Na mão do Sivuca ele se tornou um instrumento universal. E é isso que nós vemos agora, me chamou muita atenção, um homem sinfônico tocando peças raras de orquestra e piano, sendo transposto para acordeão. Então isso me chamou muita atenção e me deu uma alma nova no meu instrumento. Aliás, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez ao saudoso maestro Guerra Peixe, que foi quem me iniciou nesse mistério. Foi o Guerra? Foi o Guerra, sim. Eu fui aluno de Guerra quando ele foi para Recife. E com Guerra eu aprendi a me comportar como músico. Guerra abriu todos os caminhos da trajetória musical para mim, para minha geração, que morava lá em Recife na época. E eu já comecei a escrever para a orquestra em Recife. E quando eu cheguei no exterior, eu aprendi mais. Eu assumi a direção musical de Herbert Belafonte. E lá eu tive chance de escrever, inclusive, um especial com Julie Andrews e Herbert Belafonte, lá em Los Angeles. E o Nelson Riddle me pediu para eu escrever alguns arranjos para a orquestra. E, aliás, ele gostou muito e disse, eu gosto muito da maneira como você escreve. Eu fiquei muito feliz. Vindo de quem vem, né? Vindo de quem vem, Nelson Riddle, exatamente. Essa música parece que foi feita para ele tocar. Aí depois nós nos encontramos, depois que ele gravou, ele disse, você gostou da minha gravação? Demais, gostei, senhor. Aí eu toquei para ele também um pedacinho. Aí ele disse, me respeite, rapaz. Mas ele tocou, que foi uma maravilha essa música. Parece que foi feito para ele tocar. Essa música foi feita para ele, praticamente, porque ele se sentiu bem à vontade com essa música e é da maneira que ele gosta. Tinha um dedo muito fino, ele. Técnica e coração. O Dominguinhos, o que você acha do Dominguinhos? O Dominguinhos é um santo que toca sanfona. O Sivuca era muito bondoso, encheu minha bola aí. Nós que tocamos acordeon ou sanfona, sabemos o que Sivuca tocava. Era bonito demais ele tocando. É só puxar por ele um pouquinho que ele espantava todo mundo. Ele tinha uma destreza com o instrumento, ele tem uma intimidade com o instrumento que poucos têm.
Ele chamava a sanfona dele das filhas dele. Quando eu levava os instrumentos dele para afinar, eu dizia, as minhas filhas já estão prontas. Essa técnica de acordeonista, nas últimas notas finais para voltar para o lado acelerado, ele apertou o registro geral numa sutileza que só a gente percebe. Então, quem toca clássico, né? Exatamente. Então, essa música que você fez para ele tocar é totalmente evoluída. Por isso que tem muita sanfona de concertista que tem um registro aqui no queixo, né? Que não dá tempo. Exatamente. Ele dando o queixo na sanfona. Essa música foi feita lá em casa. Ele veio passar umas 2 semanas comigo para descansar um pouquinho. Aí ele quis ir lá para minha casa. Aí ele falou, vamos fazer uma música. Agora vamos fazer uma música tipo assim. Você começa, eu vou escrevendo, depois eu pego a sanfona, vou tocando, você escreve, e para ver se a gente faz essa música em tempo recorde. O que sair, saiu. Araruta, Araruta. Ele tem essa mania de... Tá um forró tão bonito, tão clássico. Eu tô pensando em botar um tom para Jobim. Inclusive, ele se encontrou com o Tom lá no Maxud Plaza e foi mostrar essa música para ele. Nós fomos lá. Foi a primeira vez que eu conheci o Tom Jobim e os dois beberam, cara, de alegria. Ali eu vi um copo sentido ali de alegria. Ele dizia, Sivuca, você fez uma música pra mim, um forró, eu tô muito emocionada, aí vamos demorar. E aí ficou, isso aí ficou gravado, é por isso que essa música ficou eterna. Interessante, Oswaldo, que de vez em quando eu fazia umas coisas com ele. Lá em Maceió a gente fez um show junto lá no teatro e de repente ele disse, Glorinha me liberou, hoje eu posso beber toda.
Olá, veja daqui a pouco no Jornal da Cultura. O preço dos alimentos segue em alta. Nós precisamos da música brasileira incrementada. Porque o Brasil deve muito ao exterior e tal, tudo bem. A dívida, nós não temos nada a ver com isso. Agora, o que nós temos a ver é com nossa identidade cultural, que se perdermos aí já fica mais difícil. Isso aí eu acho que foi um grande momento da minha vida. Estar com meu pai, que me apresentou ao Sivuca, e Sivuca que gostava muito dos forró pé de serra do meu pai, e vendo o começo de tudo do pé de serra, a modernidade do Sivuca. Eu acho que isso aí é um momento ímpar. Meu pai sempre de terno. Era a única sanfona de 80 abaixo que era de 8, né? É. Legado extraordinário, porque um músico desse, a gente tem que tirar o chapéu noite e dia, dia e noite. E também
o fato de ter abraçado a música através da sanfona, que é um instrumento muito difícil de se tocar bem, como todo instrumento, mas a sanfona, pelo peso, 13 quilos, 14 quilos, 15 quilos, então é muito difícil você arcar com essa responsabilidade durante a vida toda. Eu mesmo já tenho bem uns 50 anos que eu toco sanfona, já estou atrás de um menino para carregar. Não é, Walter? Esse instrumento, o que ele tem de bom, ele também é ingrato. Não, o legado que o Sivuca deixou foi uma experiência musical muito vasta. O medo de você não desafiar cada dia a sua potencialidade, ele nos deixou isso. A pessoa do Sivuca como conselheiro, ele sempre procurava nos prevenir dos problemas que nós podíamos ter na carreira, porque ele tem uma bagagem internacional muito grande e sempre procurava nos orientarmos. Toda a minha vida, eu acho que a minha vida foi toda bonita, porque eu sou, no fundo, graças a Deus, eu me sinto privilegiado por não ter tido nada, por ter nascido pobre no Nordeste. É um privilégio isso, principalmente para quem começa a vida no Nordeste, para quem tem uma trajetória rica como nós tivemos, que o lema do ser humano tem que ser esse: não ter nada, mas não dever a ninguém. Então eu me lembro que eu, com 6, 7 anos, eu me sentava na margem do Rio Paraíba quando enchia para ver o nascer do sol, que eu achava o sol se levantando lindo. Quer dizer, eu era um menino que muito cedo já me preocupava com esse tipo de coisa. Eu chegava lá na beira dos açudes, eu ficava, em vez de ficar matando passarinho com baladeira, eu ficava olhando a natureza e amando a natureza e tocando e pensando em música. E eu costumo dizer que o meu grande conservatório lá em Itabaiana era uma mangueira muito alta que tinha, que eu armei uns tijolos e me sentava ali e ficava com o instrumento tocando a tarde toda depois da escola. Que eu acho que eu sou uma pessoa que, apesar de tudo, eu me sinto altamente feliz.